Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Graça e paz. Aleluia. Como é bom estar no lugar onde o Senhor está, né? E é uma honra estar aqui com vocês nessa noite e ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus. E é tão bom, fica ainda um pouquinho de pé. Quando o Senhor vai confirmando tudo, né? Aí começa o culto, a palavra de abertura vai confirmando aquilo que o Senhor já falou no nosso coração. Aí vem a ministração da Bispa Kátia, mesmo versículo que eu estava com a Bíblia marcada. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse, né? Aí minha esposa do meu lado, ela me conhece, e ela falou assim, Deus está confirmando. Eu falei, tudo. Aí vem a missionária, também é a mesma coisa, né? Ela só errou meu nome, é José, não é João. Mas que bênção estar aqui, que honra estar aqui, né? E eu quero que você me abençoe agora. Quero que você, ministre na minha vida, como o apóstolo tem nos ensinado aqui nesse lugar, e eu também tenho isso como princípio na minha vida, nesses anos que eu sirvo ao Senhor. Abençoe minha vida, abençoe minha casa, abençoe meus lábios, porque eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. Senhor nosso Deus, oh Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Não dependemos, Senhor, meu Deus, de outra pessoa, Senhor. Não dependemos, Senhor, Senhor, conhecimento humano, Senhor. Nem de prática, Senhor, mas precisamos, Senhor, da Tua unção, Senhor. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de você sentar, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1. Aí você fala assim, mas o pastor falou que os textos que Deus falou com você durante o dia foram falados aqui, nós vamos chegar lá. O Senhor tem muita coisa no meu coração e eu quero entregar o máximo possível daquilo que o Senhor nos deu. Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. Deus criou o homem e a mulher Deus criou. Diga assim, eu fui criado por Deus. Você tem uma identidade, você é a imagem e a semelhança de Deus. E hoje é dia de romper limites, né? Quantos aqui estão prontos para romper limites nessa noite? Aleluia, glória a Deus. A primeira, direção que eu quero passar aqui para nós é que o Senhor nos chamou para que nós governássemos. E uma das coisas que muitas vezes nos trava e nos traz dificuldades, é entender que o governo, o Senhor já entregou nas nossas mãos de muitas coisas. E nós estamos sendo ministrados dia a dia, mês a mês, e o Senhor tem falado sobre essa questão do que o Senhor tem entregado à sua igreja. Então, nessa noite, eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor te chamou para governar e você vai romper esses limites em nome de Jesus. Limites que estavam te paralisando, que não deixavam você governar em áreas simples e outras tão complexas. O Senhor nessa noite, Ele está liberando o sobrenatural sobre as nossas vidas e nós vamos romper limites em nome de Jesus. Então erga sua mão comigo em nome de Jesus. Diga assim, essa noite é noite de romper limites. Eu vou romper limites no nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, glória a Deus. Aleluia. Eu estava meditando na palavra de Deus e quando eu recebia o convite para ministrar a palavra, nossa, o coração da gente arde, né? E eu sou, pastor dessa igreja, não é, apóstolo? Eu cheguei aqui no começo do ano,
não é? E cheguei nos primeiros cultos do ano, e vim no primeiro culto, eu vim à noite, mas não tinha culto à noite. Aí falei, vamos lá, né? Na igreja do pastor Emerson, conheço o apóstolo Emerson já há muito tempo, mas nunca tínhamos andado perto, né? Andado junto, encontramos-nos em algumas situações, e eu cuidava do ministério que o Senhor tinha confiado a nós, né? Um breve relatório, né? E Deus mudou, acabou o ciclo. E eu e a pastora, quando veio a pandemia, nós entendemos que Deus estava mudando algumas coisas, e quando terminou a pandemia e nós voltamos com a igreja, nós entendemos que o ciclo tinha mudado. Deus tinha mudado e Deus tinha um outro plano para nós. E nós, quando entramos aqui para assistir o culto, eu conheço o apóstolo desde que estava na Amador Bueno, né? Até esses dias eu estava comentando com a pastora Gil que eu comprei cadeiras lá no comércio dela para a nossa igreja várias vezes, duas vezes, comprei cadeiras lá, e a gente sempre esteve aqui na região, mas Deus, Ele quando nos trouxe aqui para assistir o primeiro culto, nós entramos, irmãos, mal tinha lugar para sentar, estava lotado, nossa, mas a gente já sentiu aquela atmosfera, nós falamos assim, nossa, é só o tamanho que é diferente, é muita gente, minha igreja não tinha tanta gente assim, eu falei, nossa, é a nossa igreja. Aí começamos a olhar as flâmulas, eu e a pastora, falando, nossa, até as formas de decorar a igreja, é tudo que, sabe, nós sempre plantamos e fizemos no nosso ministério. Aí a palavra, então, nossa, eu falei assim, nós estamos na nossa casa. Aí aguardei por, né, quase 3 meses, aí, né, primeiro eu me apresentei para o apóstolo, né, no segundo culto, falei assim, olha, estou vindo aqui, não sou espião, estou vindo aqui, eu quero, sabe, conhecer vocês melhor, vou estar andando com vocês para a gente tomar uma decisão. Aí o apóstolo, fique à vontade, deixou-nos livre mesmo, né? Como ele faz. E aí depois, né, de alguns meses, viemos, né, e nos apresentamos a ele, e ele nos recebeu com muito amor. E hoje, né, eu estou pregando aqui pela primeira vez, então estou sendo batizado nesse púlpito aqui hoje, né? Sabe? Né, sou pastor há mais de 30 anos, mas estou sendo batizado aqui hoje. Porque tudo com o Senhor se faz novo. E Ele nos chamou, irmãos, para que nós entendamos isso. E um dos textos que o Senhor me deu, além de Gênesis, para que a gente entenda que o governo, Deus já entregou nas nossas mãos, a autoridade o Senhor já entregou nas nossas mãos, como está em Marcos 16, que o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, e ontem foi falado sobre isso. Nós vamos curar enfermos, nós não vamos orar por enfermidade, mas haja cura em nome de Jesus, haja libertação, sabe, haja milagres, haja o extraordinário na vida do povo de Deus, porque o Senhor derramou uma unção poderosa sobre nós e vem confirmando, e ontem com o pastor Jean aqui na mesa sudeste, nossa, foi tremendo, foi só, sabe, complementando, parece que, né, todo mundo combina o que vai fazer aqui, mas não é, é o mesmo Espírito, e Ele tem feito algo tremendo, não é? E o Senhor, Ele quer completar essa obra das nossas vidas. O outro texto que eu quero que você abra comigo, lá em Juízes capítulo 6. Quando se fala em romper limites, né, a gente começa, sabe, buscar no Senhor. Homens que, simples, sem expectativas de outras pessoas e até própria, mas Deus chamou essas pessoas e elas romperam limites. E romper limite, sabe, é fazer algo a mais do que você, sabe, pode fazer. É fazer coisas que você não fazia antes ou que te limitaram. Eu estava adorando a Deus e eu levanto os braços, eu gosto de bater palma lá em cima, não é? Sabe por quê? Eu sempre gostei de gesticular diante do Senhor, dançar na presença do Senhor, sempre gostei disso. Eu amo, sabe, expressar o louvor e a adoração. Mas há uns anos atrás, né, mais precisamente em 2011, eu rompi os 2 tendões. Não é? Muito esforço físico, da forma que eu trabalhava anteriormente. Aí rompi os tendões, fiz a cirurgia, colocou umas âncoras, e os médicos falaram que eu ia ficar limitado, que eu não ia levantar a mão muito alto, que eu não ia poder pegar peso. E minha esposa cuida de mim para mim não fazer muito esforço. Mas, irmãos, pela medicina eu não podia, sabe, bater palma desse jeito. Não podia. Sabe? E eu glorifico ao Senhor. Sabe? Tudo, sabe, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, sabe, são romper limites. Eu me lembro que quando eu operei um ombro, aí a gente tinha culto no outro dia, eu fui lá com a tipóia, né, saí do hospital, fui com a tipóia com o braço, aí quando passou uns 30 dias, tirou a tipóia, fui operar o outro, tipóia de novo, mas sempre, sabe, com as mãos levantadas diante do Senhor.
Tinha hora que doía, irmãos. Eu falei assim, não, é para o Senhor. Parece loucura, queridos. Mas sabe, quando a gente quer romper limites, a gente quer entregar algo, como a missionária ministrou a oferta aqui, a gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar. Tem hora que parece que não dá, mas quando nós temos um Deus que nos coloca num ano como esse, um ano sobrenatural, aí você rompe limites e você vive aquilo que é a vontade perfeita de Deus. E tudo que o Senhor está falando esses dias, sabe, eu quero, ratificar. Deus está fazendo algo tremendo no nosso meio. Deus está fazendo coisas sobrenaturais. E só para você ter uma ideia, eu trabalho numa empresa, eu sou gerente comercial numa empresa, a gente trabalha com alguns produtos, e estava travado no começo do ano. No segundo mês, eu estava aqui, eu sou dizimista, sou ofertante, eu chego na igreja muitas vezes, antes de começar o culto, eu estou ofertando. Outras vezes eu espero para ofertar junto. Mas sempre estou ofertando, estou entregando meu dízimo, minha oferta, sabe? E eu cheguei aqui e continuei fazendo a mesma prática, porque eu senti que aqui era a minha igreja. No segundo mês, irmãos, eu fechei um negócio, irmãos, sabe, tão grande para a empresa, né? Eles não me deram todo o dinheiro, mas eu tenho comissão, apóstolo, até 2028. Eles fatiam, né? Mas até 2028 eu estou recebendo lá, irmãos, uma porção, sabe? Então você que, sabe, ainda não sabe o segredo de ser fiel a Deus e as suas recompensas, isso é romper limites. Deus vai fazer o sobrenatural nas suas finanças, porque Deus continua sendo Deus. Amém? E lá em Juízes, capítulo de número 6, versículo número 11 em diante, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta força, nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí no versículo 15, Gideão responde e disse assim: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Só uma paradinha aqui. Precisamos romper limites com a nossa baixa estima, auto-baixa estima, como é dito. Muitas vezes nós nos sentimos tão inferiores, que falam assim: isso não é para mim. Até o pastor Jean falou sobre isso ontem, né? Coisas que a gente fala assim: isso não é para mim, isso é para outra pessoa, sabe, eu sou um equívoco, isso não vai acontecer na minha vida. Gideão, ele pensava dessa forma, e ele pega e fala, sabe, para o próprio Deus: olha só, lembra de entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus, falar para Ele aquilo que está acontecendo com você, o que se passa no seu coração, suas necessidades, seus medos, seus terrores. Gideão falou todos os terrores deles: olha, a minha família é a pior, eu sou o menor e o pior de todos, e o Senhor fala que eu vou livrar minha família, eu vou livrar o povo de Israel. Senhor, o Senhor errou o endereço, né? Acho que era com o vizinho, sabe? Eu sou da tribo de Manassés, sabe? E o Manassés quer dizer algo que devia ser esquecido. Olha só, porque quando Manassés nasce da esposa de Jacó, ele tem também a José, e ele, quando tem esses filhos, quando a mulher dele morre no parto, ele pega e fala assim que ele queria esquecer daquilo. E aí ele coloca o nome do filho dele, que algo que devia ser esquecido. E Gideão vinha de uma família que tinha, sabe, uma sentença na vida deles, sabe? Um peso, uma palavra de peso, porque houve tristeza na hora do nascimento do patriarca, daquele primeiro filho, não é, que gerou essa tribo toda. E aí ele se sentia dessa forma. E aí o Senhor pega, sabe, e chama Gideão, a menor família, o menor dos filhos, sabe,
uma pessoa que estava escondido, tentando trazer a provisão para sua casa, porque quando ele estava malhando trigo numa caverna, sabe, num lagar, lá era um lugar úmido, era um lugar de fazer vinho, de pisar uvas. Então, para cuidar de trigo, irmãos, o trigo precisa de um lugar seco, precisa ser peneirado, lançado no sol, para que o vento sopre e tire aquilo que não presta e fique só os grãos. Imagina só, ele estava lá, talvez com uma tocha, porque estava no escuro, numa dificuldade. Aí Deus aparece para ele e fala, sabe, eu sou contigo, você vai levar o povo de Israel. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Deus não se engana. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor te chamou para romper limites e você vai vencer tudo aquilo que te limitava em nome de Jesus. E aí no versículo 16, continua assim, ó. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um homem, um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que comigo fala. Aí no versículo 18, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse o Senhor a ele, eu te esperarei até que voltes. Queridos, ele começou a prestar atenção que tinha algo diferente ali. Não era um ser comum que estava falando com ele. E ele começa, sabe, a prestar atenção, mas ele não tinha entendido ainda que era o Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha percebido que era Deus que estava falando com ele. E talvez, sabe, em meio às situações que você está passando, você não está entendendo que é Deus que está falando com você todos os dias aqui. Quando Deus fala assim, você vai ser curado, você vai ser liberto, a sua família é abençoada, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. E você fala assim, meu Deus, será que é comigo mesmo? O Senhor está falando para você assim, ó, olha, pode trazer a sua oferta, pode trazer aquilo que você quer me presentear, que é o seu louvor, a sua adoração, como foi agora na ministração da oferta, porque Deus vai cumprir as suas promessas. Deus vai cumprir as suas promessas. Ele vai mudar a nossa história e Ele vai esperar que a gente volte, sabe, para que Ele possa ver, sabe, nas nossas mãos, aquele fruto que nós vamos entregar nas suas mãos. E aí, no versículo 19, Gideão, né, preparou um cabrito, preparou bolos asmos, não é? Preparou a carne e pôs tudo, sabe, num lugar de ofertório. E aí ele fez um caldo e trouxe e colocou debaixo daquela árvore onde ele viu aquela visão do anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor apareceu, ela está falando da pessoa de Jesus, queridos. O anjo do Senhor, ou o Senhor dos Exércitos, é a personificação de Jesus através de um anjo, para que as pessoas entendessem que já era Ele, porque o Senhor é desde o princípio, como foi ministrado nesses domingos para nós. E Ele aparece, Jesus aparece para ele ali, irmãos. E quando o Senhor aparece, Ele pega e fala assim, eu vou trazer uma oferta. E quando Ele traz a oferta, Ele coloca a oferta. Aí o Senhor vem e toca, e aí o fogo queima aquela oferta é aceita, sabe? E quando aquela oferta aceita, sabe, sobe a fumaça, aquele cheiro suave, e ele pega e percebe que ele estava falando com Deus. Ele estava falando com Deus. Aí no versículo 21 fala assim, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Aí Gideão, ele faz o seguinte comentário no versículo 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Gideão, Senhor, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Se você for lembrar da história de Jacó, ele teve um encontro com o Senhor, ele chamou aquele lugar de Peniel, né, que é a palavra face a face. Vi o Senhor face a face, talvez eu morra. Esse aqui teve o mesmo sentimento, nossa, eu vi Deus face a face. O que vai ser de mim agora? Sabe? Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E aí ele começa a confiar, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou o Senhor é paz. E até hoje, naquele lugar, ainda é chamado que o Senhor é paz, onde ele fez aquela oferta ao Senhor, aquele culto ao Senhor. Mas interessante, queridos, que quando Deus quer romper limites nas nossas vidas, Ele usa, sabe, aquilo que parece inexpressivo. E aí, sabe, só para continuar a leitura, para a gente entrar na pregação, como diz o apóstolo, ainda não comecei a pregar, né? Espero que dê tempo de pregar, né? Vamos ficar aqui até domingo, pastor. Peguei você na sua palavra, então, hein? Glória a Deus.
né? E no versículo 24 em diante diz assim: então Gideão edificou um altar ao Senhor, chamou ele a paz, e ainda até o dia de hoje assim é chamado. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto como a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar novo e edificado. Amados, nós temos orado pela família em todos os cultos aqui. A Bispa Kátia tem orado e abençoado nossas famílias. E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Gideão, quando o Senhor chamou ele, o Senhor falou para ele: olha, você está recebendo uma unção que rompe limites na sua vida. Ontem caiu uma capa sobre nós aqui nesse lugar, sabe? A unção dobrada que veio sobre Eliseu foi repartida sobre nós. O que aconteceu ontem aqui, sabe, como os outros cultos têm sido algo sobrenatural, que a gente fica trêmulo durante o culto inteiro, cheio do poder de Deus. Irmãos, isso não é brincadeira não, irmãos. Eu sou cristão há mais de 40 anos. Eu fui batizado no fogo, irmãos, logo no começo da minha fé. Eu sou pentecostal, irmão, sabe, canela de fogo. Eu sei o que é o poder de Deus. O que você tem vivido aqui, irmãos, não é apenas emocionalismo, não é uma técnica de música, mas é a unção de Deus que está nesse lugar. E ela está rompendo limites, ela está quebrando cadeias, e ela está estabelecendo, sabe, na minha vida esse ciclo, irmãos, ele está sendo muito rápido. Eu já tive várias experiências com Deus, mas o que eu tenho vivido aqui, eu e a minha esposa, sabe, o Senhor tem nos marcado com coisas grandiosas nesse lugar. A palavra de Deus, irmãos, nesse altar não falta. As pessoas que têm subido aqui, o Senhor tem derramado de uma porção maravilhosa, de uma revelação tremenda. E eu quero dizer para você, sabe, eu não quero sair desse lugar. Eu quero ficar nesse lugar até que o Senhor venha. Se o Senhor tiver outro plano, se o apóstolo tiver outro plano, a gente vai obedecer, mas eu quero, sabe, viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesse lugar. A unção, a prosperidade, toda a bênção de Deus, porque Deus está nesse lugar. Gideão, quando ele falou, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Jacó falou a mesma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você: você vai ver Deus face a face a cada dia nesse lugar. Você vai entrar no seu quarto, como tem sido ensinado nesses dias, e você vai começar a ter experiências sobrenaturais. Gideão entrou naquela caverna para poder cuidar do seu pão de cada dia. Eu quero dizer para você, no seu dia a dia, você vai entrar, sabe, no seu secreto com Deus, e vai viver o milagre de Deus em nome de Jesus. Nada vai te paralisar. Você vai romper esse limite e você vai viver a vontade perfeita de Deus. Você vai fazer coisas que as pessoas nem imaginam que você pode fazer. Você vai entrar em lugar que você não entrava antes, porque Deus falou para Gideão: Gideão, vai lá, sabe, e mata o boi do seu pai. Irmãos, parece loucura. Ele foi lá e matou o boi de 7 anos, o boi cevado, e entregou como oferta ao Senhor. Mata o segundo boi. Agora corta aquela árvore lá que estavam fazendo sacrifício a Satanás, a Baal, naquele lugar. Derruba ela, queima aquela lenha. Sabe por quê? Eu vou fazer coisas novas na sua casa, na sua família, e nada vai ser mais como era antes. Porque quando Deus começa a operar, Ele derruba os altares de Baal e acaba com as legalidades familiares. Hoje, o Senhor está quebrando legalidades familiares na sua vida. Você vai chegar na sua casa, eu não sei o que você vai fazer, como que vai fazer, mas Deus vai te orientar. Sabe, Gideão, ele teve que matar os bois, ele teve que derrubar a árvore, ele teve que fazer tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. E inclusive, querido, se precisar fazer meio às escondidas, você vai fazer, mas Deus vai te honrar. A Bíblia diz que ele fez à noite, apóstolo, porque ele teve medo que as pessoas o impedissem de fazer ou o matassem. E ele pega e faz,
Sabe, aquilo que Deus mandou à noite, na calada da noite, chamou 10 pessoas de confiança. E eu quero dizer uma coisa para você. Nesses dias tão difíceis, Deus está colocando pessoas do seu lado, pessoas de confiança, homens e mulheres de Deus, como a bispa falou aqui, sabe, pessoas que você pode confiar e falar para ela: olha, eu preciso que você ore por mim, a minha situação é essa, a minha necessidade é essa, e sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer milagres extraordinários, orações vão ser respondidas, famílias vão ser abençoadas, e aí, os altares que tinham legalidade na sua família vão ser quebrados no nome de Jesus. A minha família veio do espiritismo, não é? Como de muitos de nós aqui também deve ter passado por isso, e no catolicismo misturado. E, meu Deus, como minha mãe era idólatra. E eu tenho uma irmã que ela ia 2, 3 vezes por ano lá na Aparecida do Norte e trazia um monte de santo para todo mundo. E eu fui o primeiro a me converter, então para mim ela não trazia santo, mas ela dava santo para todo mundo. E eu e a Sandra íamos lá, quebrava tudo quanto é santo, pregava o evangelho, eles confiavam na gente, a gente pegava o santo, quebrava, queimava. Quando a gente voltava de novo num final de semana naquela casa da minha irmã, dos meus pais, estava lá na geladeira todo um monte de santo de novo. Mas meu Deus, de novo? Irmãos, eu perdi a conta de quantos santos eu quebrei na minha família. E também de outras famílias que a gente ministrava a palavra e quebrava santo, queimava santo. A gente fez tudo isso, queridos. Sabe? E a gente está pronto para continuar fazendo isso em nome de Jesus. Abençoando as famílias, quebrando as legalidades. E nós fizemos isso durante anos, irmãos. Hoje toda a minha família, irmãos, conhece o Senhor Jesus. Toda a minha família, sabe, entregaram a sua vida para Jesus. Eu batizei muitos deles. Sabe, eu tive o prazer de batizar minha mãe, né? Só não batizei o meu pai, porque o meu irmão, que era presbítero da Renascer, me roubou no dia e ele foi lá e batizou meu pai, né? Sabe? Porque já havia uma disputa, vamos ganhar as almas da família, sabe? Então Deus, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. E você vai derrubar os altares, sabe, que estão comprometendo a sua casa, a sua família. Amém? Você crê nisso? Você quer romper esse limite? Então fique de pé, só um segundo só. Porque você vai declarar e o mundo espiritual precisa entender que o poder do governo que Jesus Cristo liberou sobre nós é verdade. Então, diga-se comigo, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que me deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho. Eu nesta noite, eu vou romper limites da idolatria na minha família, da falsa religião na minha família, porque as legalidades do inferno que entraram por um caminho vão sair por 7 caminhos, no nome de Jesus. Porque eu profetizo, a minha família está saindo de toda a legalidade do inferno, porque o poder de governo está sobre a minha vida, está sobre a minha cabeça. Eu tenho a unção de Deus, eu sou ungido de Deus, e nada vai me paralisar, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Continuando o texto. E aos outros, versículo 29 diz assim: e aos outros disseram: quem fez essa coisa? As pessoas vão se espantar com você, viu? Você está saindo debaixo de uma unção sobrenatural, e até o último dia de dezembro, irmãos, o que vai estar acontecendo em você, na sua casa, na sua família, em todos os lugares que você anda, você é referência. Esses dias o Senhor falou: estou tomando posse de tudo, irmãos. Eu pego tudo, né? Que nem tem uns irmãos que gritam aí: pegou aí? Eu estou pegando tudo. Aí eu estou ali com a Sandra ali, eu sou mais tímido que vocês que gritam, né? Até parece, né? Aí eu falo assim: peguei bem. Né? Deus está fazendo algo tremendo, queridos. E as pessoas vão ver isso. E nesse versículo 29 eles falam: quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás.
fez essa coisa. Aí no versículo 30, então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Irmãos, quando ele começou a fazer isso, Deus já começou a tocar em Joás já, porque o povo de Israel tinha se tornado pagão. Eles tinham abandonado os princípios que o Senhor tinha, estabelecido na vida deles quando tirou eles do Egito. Quando Josué morre, começam os juízes e começa uma grande confusão. E os juízes estabelecidos, como Baraque ou Baruque, Débora e outros, tiveram muito problema porque o povo desviou da fé. Eles levantavam postes ídolos, eles sacrificavam a Baal e a qualquer outro demônio. O povo de Deus estava perdido. E a gente tem visto nesses dias também povo de Deus perdido por aí, viu? Pessoas que acham que não precisa mais de igreja. Pessoas que acham que Deus conhece o seu coração, você não precisa orar. A Bíblia ele não leu, mas ele fala, mas eu guardei no coração, mas ele não leu. Não tem um versículo gravado ali. Então, começa, essas coisas. E Sodoma e Gomorra, era fichinha perto do que nós estamos vivendo hoje nessa terra. Tem coisas que nos assustam. E as pessoas querem que a gente engula essas coisas, sem um gole d'água. Eles querem que a gente engula seco essas mentiras, esses maus costumes. E isso tem entrado nas casas de pessoas cristãs. Mas só que o Senhor está falando para nós, nessas quartas-feiras, que nós vamos romper limites. E as pessoas que estão ao nosso redor vão ver, porque aqui nesse texto, isso aqui é tão claro, a palavra de Deus é tão viva. O pai de Gideão, quando viu ele fazendo tudo aquilo lá, ele falou, não é comum isso que o meu filho está fazendo. O meu filho é o menor. Nós, estávamos tocando a nossa vida aqui do nosso jeito, ele foi lá e catou o meu boi mais caro, catou o segundo boi mais caro, matou, derrubou a árvore que eu fazia o meu sacrifício. Não tem alguma coisa. Porque eles viram que Gideão tinha visto o Senhor face a face. E quando nós vemos o Senhor face a face, alguma coisa muda na gente. Quando a gente começa a ouvir uma palavra de poder que é transformadora, alguma coisa muda a gente. As pessoas começam a olhar para a gente de forma diferente, as pessoas começam a entender, que algo aconteceu. E nós não somos mais os mesmos. Gideão não era mais o mesmo, e o pai dele falou assim, peraí, vocês estão defendendo o Deus Baal? Olha só, irmãos, que revelação que ele teve ali. Até então ele sacrificava o Deus Baal, mas ele falou, vocês estão, defendendo ele? Deixe que ele se defenda. Se ele é Deus, ele que se defenda. O povo, Deus vai se apresentar nas nossas vidas, queridos, de forma tremenda. Deus vai trabalhar nas nossas vidas, nas nossas casas de forma tremenda. E aqueles que, pararam no meio do caminho, ou aqueles que ainda não tinham entrado no caminho, vão falar assim, olha, eu quero segurar na orla do seu vestido, porque você é santo e você é abençoado. Mas você precisa fazer como Gideão. Você precisa entender que você precisa ter um encontro com Deus. E no versículo 31 diz assim, porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contende, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. E aí no versículo 32, pelo que naquele dia se chamou Gideão de Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Olha só, tem pessoas que muitas vezes pensam que está nos amaldiçoando quando fala assim, o nome do santo dele, ou seja o que for, que ele te pegue, que ele te faça isso, que ele te faça aquilo, Eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente encontra com o Senhor face a face, ele muda o nosso nome como mudou o nome de Jacó. Jacó se tornou, o Israel de Deus, o príncipe de Deus. E Gideão, ele se tornou o derrubador de altares. Ele se tornou aquele que derrubava os altares do maligno. Ele se tornou aquele que, quebrava, tudo aquilo que não prestava. E nessa noite, irmão, nós vamos sair quebrando tudo aquilo que não presta na nossa casa, na nossa família, no nome de Jesus. Porque Deus mudou o nosso nome. Diga assim, o meu nome foi mudado. Amém? No livro de Apocalipse diz que tem uma pedrinha branca que está escrito o nosso nome. Não foi revelado ainda, mas eu quero dizer para você, você tem um novo nome. Você tem um novo nome na glória. Mas aqui na terra você vai viver essa verdade em nome de Jesus.
porque Deus muda o nosso nome. E os midianitas, no versículo 33, e os amalequitas, você vê que já não é só mais um tipo de inimigo, já são dois tipos de inimigo. O midianita, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e as bezerritas se ajuntaram após ele. Sabe por quê? Porque entenderam que nele havia uma nova unção. Havia uma unção sobre ele, que ele atraía as pessoas. Primeiro ele chamou 10. Depois lá na frente você vai ver que, sabe, aconteceu coisas tremendas, mas isso seria uma outra ministração, com certeza, porque senão fugiria daquilo que Deus deu para nós hoje sobre romper limites. Porque Deus deu para ele um exército poderoso, né? Onde ele pegou e as pessoas vieram, ficaram todos em forma, né? Quem já ouviu esse termo, né? Entrar em forma, ficou lá mais de 30 mil homens em forma, 32 mil homens em forma. E quando Gideão passou em revista por eles, o Senhor falou: manda embora os que não prestam, manda embora os que são covardes, manda embora os que têm medo, manda embora isso, sabe, foi mandando embora aquelas pessoas. Irmãos, sabe, sobrou poucos, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus levantou Gideão, e ele, pequeno, talvez até de estatura, porque ele falou: sou o menor da minha família, a minha família é menor de Israel, eu sou da tribo que deveria ser esquecida. Olha só que coisa, não é? Tinha tudo para dar errado. Deus só chama, irmãos, pessoas que o mundo não quer mais. Você que está aqui, quero dizer uma coisa para você: você está estragado para o mundo. O mundo não quer você. Você não serve para o mundo. Você não serve para as coisas que o mundo pratica. Você, sabe, foi escolhido por Deus, e ainda que o mundo fala: mas esse... Eu quero dizer uma coisa para você: o mundo te esqueceu, mas o Senhor te mudou o nome nessa noite. O Senhor derramou uma unção sobre você, e há uma unção, sabe, que atrai. É como um imã. Esse mesmo Gideão que ficava sozinho malhando trigo, que depois conseguiu conquistar 10 homens para derrubar os ídolos de Baal e fazer aquela mudança que precisava ser mudada em Israel. Ele, quando, sabe, ele toca a buzina, vem mais de 30 mil homens se juntar a ele. Sabe o que é isso, irmãos? É unção atrai. Unção atrai. Diga assim comigo: unção atrai. As pessoas começaram a ser atraídas por ele. E aí a unção que está sobre você, que está sendo despejada a cada culto aqui, a cada reunião, até na nossa festa country, irmãos. Irmãos, que festa, irmão. O apóstolo fala que gosta de festa, a Sandra também, a gente ama festa. Sabe? A gente não tem mais aquele fôlego para dançar como dançava antes, irmão, mas, olha, até uns anos atrás eu dançava todas as festas da igreja, acampamento que nós fazíamos, depois eu tomava Dorflex, mas a gente dançava o tempo todo, pulava, corria, jogava bola, né? Mas agora a gente se limita um pouco. Mas, irmãos, que festa gloriosa, que unção gostosa. Sabe, quem não veio, perdeu, viu? Sabe, nós espero que tenha outra logo, né? Com outro título, né? Que é bom ter festa, né? É bom estar junto, é bom comer junto. E isso tudo, sabe por quê? É a mesa da comunhão, como nós tivemos ontem, mas é a mesa da comunhão onde a gente festeja e a gente conhece um pouco melhor as pessoas. A pastora está falando para mim assim: nossa, eu não sei ainda o nome daquela irmã. Eu falei: também não. Mas daqui a pouco a gente vai saber, né? Já me chamaram de João, mas não vai chamar mais. Não é verdade? Porque a gente está se conhecendo, queridos. Nossa, e eu estou muito feliz de estar conhecendo vocês, sabe? Tem sido bom, tem sido edificante para nós, não é? E a gente tem vivido coisas tremendas. Mas eu quero entrar na parte conclusiva da pregação, porque as horas já estão passando, mas tem uma unção de Deus nessa noite, nesse lugar. O Senhor falou que Ele nos daria o governo. A minha Bíblia, né, eu tinha deixado, né, para você ver que não é mentira, estou desdobrando a página aqui, o Salmo 34, onde a bispa leu, né? Então, sabe, são coisas, né, que, sabe, são tremendas. E eu, quando estava, falei assim: Senhor, o que eu vou ministrar? Aí a missionária ministrando sobre as ofertas. E aí o Senhor tinha falado para mim que a gente não pode aparecer na presença do Senhor de mãos vazias.
E o texto de Gideão fala que ele, quando encontrou com o Senhor, ele falou: é o Senhor mesmo? Então fica aqui que eu vou te trazer uma oferta. E ele correu e trouxe uma oferta para o Senhor, e o Senhor aceitou a oferta. Irmãos, a oferta que for que o Senhor tem, sabe, te dá a capacidade de entregar, saiba que Ele vai aceitar. E Ele vai falar assim: pode ir que eu espero, pode ir lá, eu espero até você voltar. Hoje você vai sair desse lugar com uma unção poderosa de romper limites. O Senhor vai encher as suas mãos e você vai conseguir entregar o melhor para Deus. Seja, sabe, financeiro, seja nos dons, seja no ministério, Deus vai entregar coisas tremendas nas nossas vidas. E nós não vamos, sabe, ter falta de nada, nem de coisa grande, nem de coisa pequena, porque o Senhor vai encher nossas mãos. E é interessante que Gideão, ele, quando encontrou com Deus ali, ele me fez lembrar de Moisés lá no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 13 e 14 e 15, que diz assim: agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação é teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E no 16: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos da terra. Cantamos aqui que nós somos que o Senhor é nosso tesouro, né? Sabe? E eu vinha cantando, né? Tem um ministério que eu fico ouvindo no carro o dia inteiro. Se eu estou andando por aí, é o ministério Ouvir e Crer. E eu fico doidão, porque eles só cantam a palavra de Deus. E aí, sabe, tem uma música que fala que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Hoje eu ouvi pelo menos umas 5 vezes. E eu fico repetindo, fico ouvindo, sabe? E tem vezes que eu fico doidão dentro do carro, aí pessoas param do lado e falam assim: esse cara está doido. Esse cara está doido. E isso, irmão, sabe, faz anos que o Senhor faz isso com a gente, sabe? Nos visita dentro do carro. Aí eu estou no trabalho muitas vezes lá e eu esqueço, aí eu estou ouvindo um hino com um fonezinho do ouvido lá, daqui a pouco o fone para de funcionar, fica lá o pessoal: ô, seu José, dá para colocar o fone? Pô, estou te abençoando, aproveita. Aí eu pego e coloco o fone, é claro que eu tenho que respeitar. Mas, sabe, o tempo todo a gente tem exaltado o nome do Senhor e vivido essa verdade. Sabe por quê? Ele é o nosso tesouro. Eu encontrei esse tesouro. Sabe? Eu nunca vou sair de perto dele. E aí, quando Moisés pega e fala assim: Senhor, eu não posso sair daqui se o Senhor não for comigo. O Senhor falou: minha presença vai com você. Para romper limites, se o Senhor não for junto, não tem como. Não é na força do meu braço, do seu braço. A gente pode até se reunir vários aqui e falar: agora vamos todos. Mas se o Senhor não for conosco, nós não vamos ter êxito. Mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor está conosco. O Senhor nos deu a unção de governo, como nós lemos no início, em Gênesis capítulo 1. E Ele nos separou, fez a sua imagem e semelhança, irmãos. Nós não somos pouca coisa. Nós somos a imagem do Altíssimo. O Senhor olha para nós e fala: olha meu filho amado, olha minha filha amada, o Senhor tem olhado você e você vai romper limites em nome de Jesus. Josué, estou terminando, queridos. No capítulo 23, ele diz assim no versículo 8 a 11: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Diga assim: eu vou me apegar ao Senhor. Agora fala acreditando: eu vou me apegar ao Senhor. Amém. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000. Diga assim: eu vou perseguir a 1000, porque o Senhor está comigo. Pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus de todo o seu coração. Olha que palavra. O Senhor, sabe, a gente podia escolher mais textos aqui onde o Senhor fala, sabe, que
nós teríamos a força, sabe, de milhares, que nós perseguiríamos e venceríamos. Mas o Senhor, Ele, sabe, já nos encheu aqui hoje de uma convicção tão grande. Eu estou convicto que eu estou rompendo limites nessa noite. E eu gostaria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Eu quero, sabe, concluir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, se for possível passar tudo. Mas a primeira coisa que eu quero que você, sabe, receba no seu espírito nessa noite. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos os filhos, sabe, irmão do irmão mais velho, Jesus Cristo, e parecidos com Ele. As pessoas olham para nós e falam assim: nossa, vocês têm uma semelhança, sabe por quê? Nós somos filhos do mesmo Pai. Você é a imagem e semelhança de Deus. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou a imagem de Deus nessa terra, até que o Senhor venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aquela baixa autoestima que você tinha, mas eu não sou assim, hoje foi quebrada, você rompeu esse limite nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei que foi que tentaram te paralisar lá fora, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas eu quero dizer uma coisa para você: o sobrenatural está sobre a sua vida e você vai romper limites nesse dia, em nome de Jesus. Amanhã, quando você se levantar, sabe, você vai falar assim: eu estou rompendo limites em nome de Jesus. Depois de amanhã você fala: já rompi mais limites em nome de Jesus, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia. Segundo, Deus sempre estará esperando por nós. Lembra de Gideão? Senhor, eu vou lá preparar uma oferta para o Senhor. O Senhor falou: vai lá que eu estou esperando por você. O Senhor está de olho em você. Sabe aquele negócio lá, ó? O Senhor está, ó, glória, eu achei bom. O Senhor está de olho em nós, está esperando por nós. Aí entra o que a missionária ministrou: não vem na presença do Senhor com as mãos vazias. Eu estava falando isso com a pastora, eu falei: nossa, eu estava lendo sobre isso, não pode aparecer na presença do Senhor com as mãos vazias. Sabe, se não tiver dinheiro, irmão, levanta a mão, você é a melhor oferta, como o apóstolo tem ensinado. Se você tem dons, entregue os seus dons, porque dons são para a terra, como foi ministrado ontem. Você não vai levar dom para o céu, irmãos. Fala em línguas, cura, liberta as pessoas. Entrega a sua oferta ao Senhor, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas. Tinha mais versículos aqui, mas não vai dar tempo. Então, terceiro, você vai derrubar altares. Você vai derrubar altares. Que altares que tem se levantado na sua vida? Eu falei sobre altares que as famílias muitas vezes levantam de religiosidade, mas que altares você tem levantado, sabe, durante os dias da sua vida? Complexos, medo, insegurança, pecado de estimação. Olha como Deus tem falado sobre pecado de estimação aqui conosco. Quando a gente tem um peniel com Deus, quando a gente tem um encontro com Deus face a face, sabe o que acontece? A gente começa a ver a nossa vida como um espelho. E aquilo que sabe que antigamente não era revelado, como o apóstolo nos ensinou nesses domingos, começa a ser revelado, a gente olha a gente e fala assim: meu Deus, isso precisa ser mudado. Opa, peraí, isso não está bom. Sabe, Deus, Ele quer que você venha romper esses limites. E as autoridades, sabe, que tiveram legalidade na sua vida, onde você sem querer levantou altar, onde você começou, sabe, fazer mentiras, falar mentiras, se envolver em coisas que não era, sabe, correto. O Senhor nessa noite, Ele está falando para você: você vai derrubar esses altares, porque o Senhor escolheu, sabe, cada um de nós como filhos seus para ser uma nação santa, aprovada e cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia. Quarto, Deus muda o nosso nome. Deus muda o nosso nome. Então, se você estava no SPC, Serasa, fica tranquilo, você tem um novo nome escrito na glória. Você não vai sair dando calote em todo mundo, mas se falaram assim, mas como que você é crente, você está devendo? O Senhor está falando para você: você tem um novo nome. Você tem a marca do Senhor, e o Senhor vai te dar força para você resolver todas essas coisas, porque existe uma unção sobrenatural para romper limites. Aleluia. Tem uns versículos aqui, mas não dá tempo de ler.
Mas estamos no quarto, né? São 15, tá? Vocês aguentam aí? Não, só falta um só. Glória a Deus. Quinto e último. Há uma unção sobre você. Há uma unção. E no versículo 34, isso eu quero ler, lá do capítulo 6 de Juízes, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os bezerritas se ajuntaram após ele. Josué capítulo 23, versículo 10 diz: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já tem falado. Tem uma unção sobre você. Unção quebra jugo, unção despedaça sentença, unção constitui, porque a unção, ela tem várias funções, e hoje é noite de constituição. O Senhor está constituindo, sabe, você, para que você possa viver tudo aquilo que Ele já escolheu para você desde o princípio da terra. Quando você ainda não estava formado, lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor já falou de você. E Ele falou: façamos o José, o apóstolo, cada um de vocês, a minha imagem e a semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Diga aí o seu nome, diga assim: eu sou, diga assim, que não vou falar, o José é a imagem e semelhança de Deus. Repousa uma unção sobre você nessa noite. O Senhor te constituiu, sabe, com um poder sobrenatural, e o romper limites é uma característica de quem é filho de Deus. E Gideão, ele, sabe, rompeu limites, e a história conta, sabe, outros feitos que ele fez, mas hoje nós vamos parar nesse feito de Gideão. Ele tocou a buzina, e quando ele tocou a buzina, irmãos, houve um ajuntamento de pessoas ali, as pessoas começaram a se juntar, sabe por quê? Sabia que havia algo diferente. E eu quero que você comece a orar agora, porque há algo diferente em você, sabe, a oração é uma buzina, é um shofar que você está tocando diante de Deus, sabe, e você está chamando, e você está abrindo os céus, e começa, sabe, anjos subirem e descerem e subirem, sabe por quê? Deus está derramando uma unção que rompe limites nas nossas vidas. Ore catarabachanda labarás, erebalabaxere cantalabarabaxere cantalabarás, ora baxere balabarabaxere cantalabarabaxere cantalabarás. Oh, você que ora em línguas, abra sua boca nessa noite. Narabaxere malabarabaxere cantalabarabaxere cantalabarás. O Senhor está liberando nesse lugar. Ora baxanda labarabaxere cantalabarás. A palavra profética, aonde você sabe que tem um novo nome, e que você rompeu com coisas velhas que te paralisavam. Você vai ter autoridade para chegar diante de pessoas que você nunca pensou que ia chegar, e você vai falar, sabe, como profeta, apontando o dedo ou não, levantando as mãos ou não, mas você vai falar assim: disse Deus, assim diz o Senhor, eu te abençoo. Deus falou que vai mudar a sua vida, Deus falou que vai transformar a sua casa. Sabe por quê? O Deus que rompe limites, Ele te ungiu, Ele te marcou, e Ele está falando para você: há algo novo na sua vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E esse ciclo que eu falei que eu estou vivendo, eu quero, sabe, liberar sobre a sua vida nessa noite. Há uma unção que Deus liberou através da vida dos nossos apóstolos, que tem trazido novos ciclos para as vidas. Entra debaixo desse manto nessa noite. Entra debaixo dessa revelação, porque há a glória de Deus nesse lugar. Há uma unção sobrenatural. Oh, rabacanta labaxê, ricatarabaxere balabarás. Aleluia. Oh, rabaxere cantalabarás. Ergue a sua mão comigo, lá no alto. Alamaxere balabarabaxere cantalabarás. Remanabaxere balabarabaxere cantalabarás. Existe uma guerra. A missionária Kátia, missionária Kátia, né? Kátia, né? Qual Kátia? Ela ministrou que nós estamos em guerra. Lembra disso? Nós estamos em guerra. Mas o Senhor falou que nós temos a força de 1000 homens. E aí você multiplica aqui a quantidade de pessoas que tem aí, sabe? Pessoas que poderiam estar aqui também não estão.
E aí você vai vendo, sabe que Deus, Ele levantou um grande exército nesse lugar. Um exército que derruba altares de Baal. Um exército que tem uma palavra profética. E é uma palavra criativa que ela dá ordem e as coisas acontecem. E você está recebendo essa unção nesta noite. A Bíblia diz que Moisés, ele orava pelo povo de Israel, e o povo de Israel nem sabia guerrear ainda, porque tinham saído de uma situação de escravidão. Mas de repente os amalequitas tentavam pegar eles e queriam atacar eles. A Bíblia diz que Moisés subiu no alto monte e ele falou assim: vocês vão para a guerra. Ninguém sabia guerrear. O único que era treinado em armas bélicas ali era o próprio Moisés, mas ele ficou com a mão levantada simplesmente. E a Bíblia diz que enquanto ele estava com a mão levantada, então erga sua mão de novo. Talvez você cansou um pouquinho, erga sua mão mais um pouco. Enquanto estava com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia. Enquanto ele estava com a mão levantada, a família do povo de Deus prevalecia. Rompia limites, rompia limites, rompia limites. Sabe por quê? Foi quebrada toda a legalidade do inferno. A Bíblia diz ainda que Moisés tinha hora que ele cansava-se, e quando ele cansava, a guerra começava a ser, perdida pelo povo de Israel. Mas aí Deus levantou 2 homens, e eles levantavam o braço de Moisés. E eu quero dizer uma coisa para você: não vai faltar pessoas para levantar os seus braços nesses dias. Não vai faltar, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, pessoas que vão fazer com que você fique com as suas mãos levantadas. Você vai profetizar na sua casa. Você vai chegar na sua casa nesta noite e vai falar: eu rompi limites no nome de Jesus. Eu rompi limites no nome de Jesus. Oh, racatarabachadalabarás. Oh, rabaxerecantalabarás. Racatacatarabachadalabarás. Senhor, sopra agora, Senhor, o vento do teu espírito, Senhor. Ah, Senhor, a unção que quebra limites, Senhor. Ah, Senhor, esse manto, Senhor, meu Deus, que desfaz, Senhor, sentenças. Que desfaz, Senhor, meu Deus, a baixa estima, Senhor. Que, Senhor, desfaz, Senhor, o medo. Porque a tua palavra diz, Senhor, que tu és o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Agora, Senhor, toca cada vida, Senhor. Ah, Senhor, e que esse vento do teu espírito, Senhor, entre pelas casas. Entre pelas casas, haja cura, haja libertação, haja transformação, haja mudanças, no nome de Jesus. Ora cantaraba xandalabará, xerecantalabará. Ore cantalaba xerecantalabará, xerecantalabará. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus.